Se você acreditar no seu sonho, você tiver paciência e, por último, você buscar uma ajuda, buscar um mentor, buscar um consultor, não tentar fazer isso sozinho. O sucesso tá aí. Por quê? Se você não acredita no seu sonho, você não vai dar o seu melhor. Se você não tem resiliência, você não vai pra frente. E o mentor, ele vai ter a experiência e os insights para fazer com que o seu sonho dê certo e que você consiga entender e absorver os nãos que você recebe. Então, você formando essa tríade aqui é a receita para o sucesso. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a presença de Fábio Furtado, o mentor dos mentores. Fábio é co-founder da SolarZ e criador do SolarZ Summit, maior evento de energia fotovoltaica do Brasil. Possui 15 anos de experiência em controladoria, auditoria e consultoria em multinacionais, formando mais de 3.000 empresários em pós-vendas e marketing. A entrevista nos brinda com histórias do início de sua carreira como empreendedor, desenvolvendo negócios com os Estados Unidos, além de seu conhecimento profissional que levaram ao sucesso dos negócios atuais. Meu amigo Fábio, na sua opinião, é possível ter sucesso sem ter um mentor? Vamos lá, Radamés. Essa pergunta é muito interessante e eu vou abrir a resposta dela fazendo um paralelo entre a década passada, gerações passadas e gerações atuais. Mercado passado e mercado atual. Contextualizando bem, já como um mentor responderia, né? Quando a gente olha o mercado antigo, você tinha poucos players representativos, você tinha uma baixa concorrência. Se for mais para antigamente, você tinha mercados fechados para importação, então você tinha muito poder distribuído em poucas mãos e barreiras de entrada muito altas para você entrar em qualquer nicho de mercado. E a tecnologia não era como é hoje. Então, antigamente, quando você era líder de um segmento, quando você já tinha uma empresa estruturada, dificilmente alguém conseguia te derrubar. Então, naturalmente, o empreendedorismo, você tinha já caminhos pré-definidos. Eu vou ser diretor na Ford, eu vou ser diretor num banco. Então, você não tinha muitas opções em aberto. Consequentemente, você ter um mentor naquela época não era algo virada de chave para você. Por quê? Porque você não tinha muitas opções disponíveis. Quando a gente olha para o mercado atual, onde é tudo aberto, barreiras de entrada quase zero para vários nichos, concorrência altíssima, tecnologia evoluindo rapidamente, quando você não tem um mentor, a probabilidade de você demorar muito mais para crescer e errar, ela é muito maior. Só que quando você erra hoje, o seu concorrente ou alguém que está do seu lado, ele te passa na hora. Então hoje, para você crescer, para você ter sucesso, se você não tiver um mentor, é muito mais difícil e muito mais demorado. Um almoço que você faz com o mentor, 2 insights que ele te dá, cara, isso talvez mude a chave do restante do seu ano na sua empresa. Talvez mude a história da sua empresa, um insight que você tem num café com um mentor. Então, hoje, sem um mentor, é muito mais difícil de você conseguir ter sucesso. Perfeito. E na tua opinião, como que se escolhe um mentor? Precisa ser alguém do teu segmento? Pode ser alguém de fora? Tem que ter afinidade, amizade? Qual que é a chave do sucesso para escolher um bom mentor? Vamos lá, vamos quebrar uns paradigmas aqui, tá? Primeiro, mentor não é coach. Então, o mentor, ele não é o cara que vai fazer você chegar de um ponto no outro. Ele vai te auxiliar, mas não é o cara que vai fazer isso. O mentor, ele é o cara que, baseado nas experiências que ele teve, baseado nos sucessos que ele teve e nos insucessos também que ele teve, e no conhecimento que ele tem, teórico, ele vai te passar dicas, insights, vai montar planejamento com você, ele vai te ajudar muito lastreado na experiência. Então, o primeiro ponto para quem quer ter um mentor, você tem que olhar para a experiência da pessoa. Se você quer conversar com alguém para ser o seu mentor e essa pessoa não tem experiência, ela não tem 15, 20 anos de multinacional, ou ela não tem uma vivência de vida suficiente para isso, esse cara já não serve para ser o seu mentor. Aí ele pode ser seu coach, que ele vai te aplicar algumas fórmulas de planejamento para você se organizar melhor. Mas quando a gente fala mentor, mentoria é alguém mais experiente escutando você e te dando um direcionamento baseado em tudo aquilo que ele viveu. E as suas outras perguntas. Se é bom ter um mentor no mesmo nicho ou não. É interessante que você não tenha um mentor só. Comece por aí.
Por quê? O mentor do seu nicho é importante. Por quê? Porque ele entende as dores do seu mercado. Ele tem experiência no seu mercado. Então ele vai te dar poderosos insights baseados na experiência que ele tem no seu mercado. Porém, nós sabemos que quando a gente está em um mercado específico, então a nossa visão está aqui no que a gente faz hoje. Entretanto, tem muitas viradas de chave, produtos novos, serviços novos, coisas que a gente não enxerga porque a gente está focado no nosso nicho aqui. Quando você tem um mentor que não é do seu mercado, ele está olhando todo o lado de fora. Então, ter um mentor que não é do seu mercado, ele é também extremamente importante porque ele vai ter uma visão sem vícios para avaliar o que você está passando para ele e te trazer insights. Então, o importante é você ter os dois. Quanto ao mentor ser seu amigo ou não, ou parceiro ou está no seu convívio, também é bom. É bom. Por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe as suas dores. Ele sabe o seu perfil. Então, ele consegue avaliar melhor o que ele vai passar para você baseado no que ele já conhece da sua persona. Entretanto, esse mentor, se ele for realmente um mentor, se ele tiver essa habilidade, se ele já faz isso, ele vai saber separar as coisas na hora e não levar para a amizade na hora de te mentorar em alguma forma. Então, igual, a gente é amigo, bebe junto, faz eventos junto, mas quando eu tenho que virar para você e dar uma na sua cara, eu dou sem dó, sabendo que você é maduro o suficiente para que isso não estrague a nossa amizade. Então tem que ter uma questão de amadurecimento entre o mentor e o mentorado se eles forem amigos. Porque na hora que for para realmente receber uma crítica, o mentor ele não pode levar a amizade em consideração e o mentorado também não pode levar a amizade em consideração. Eu preciso comentar aqui com os nossos ouvintes que o Fábio, eu te considero, né, um dos meus grandes mentores, uma pessoa que realmente tem me ajudado em muitas etapas aí do desenvolvimento da empresa. E posso dizer até que o Afiance Talks aqui, podcast, evento, foi de algumas das nossas discussões que realmente tu conseguiu me abrir os olhos e talvez, né, mérito teu aí a gente chegar aonde a gente chegou. Você virar palestrante também? Palestrante é uma coisa que não fazia parte dos meus planos, né? Nem e você não queria de jeito nenhum? De jeito nenhum, e tu conseguiu me convencer. E hoje eu posso dizer que, pelo menos no segmento solar, fotovoltaico, aí de norte a sul do Brasil, todo mundo me conhece, né? Conhece o meu nome. O trabalho da Afiance, graças, né, a esse processo de mentoria, né, de amigos aí que a gente conseguiu. Mas a pergunta é a seguinte: o fato de tu estar com muitos líderes, né, você é uma pessoa que, assim como eu, você interage com vários empresários, vários líderes que também acabam sendo mentores das suas equipes ou mentores, né, de outras pessoas. E a gente criou então esse slogan do Fábio, né? Fábio, o mentor dos mentores. Conta pra nós por que tu acha que tem essa aptidão, da onde que nasceu isso de ti, se é uma coisa que tu buscou ou naturalmente tu chegou a esse título aí de ser o mentor dos mentores. Cara, vamos lá. Talvez eu vou antecipar uma resposta em uma próxima pergunta, mas para contextualizar vai ser legal até para essa próxima pergunta. Durante toda a minha carreira, eu sempre tive problema com o chefe. Teoricamente, o seu mentor, o seu líder, o seu chefe, esse cara, ele tem que ser o seu mentor. Ele é o seu primeiro mentor. Então, quando você é estagiário, seu primeiro chefe, ele é seu primeiro mentor. Eu comecei na auditoria, minha carreira, quando você entra na auditoria que você é trainee, estagiário, trainee, você tem um coach ali que é para ser o seu mentor. E agora eu estou no empreendedorismo, mas eu vim de mercado onde você estruturava a sua carreira para crescer dentro das empresas. Sempre trabalhei dentro de grandes empresas. E, teoricamente, os meus líderes, chefes, deveriam ser os meus mentores. E, cara, eu só tive problema. Problema não, só tive chefe bosta a vida inteira. Se alguém estiver vendo, assim, você foi um bosta. Então, eu tinha uma dor ali que eu falava, cara, eu tô aqui dando o meu máximo, estudando, e o cara que tem que me ajudar a crescer não faz isso. Então, eu sempre cresci muito com isso. Eu falei, cara, velho, se todo mundo aqui, aí não era só eu, era várias pessoas. Se nós tivéssemos aqui um coach mais próximo, uma mentoria mais próxima, todo mundo ia ser melhor. Hoje em dia, isso já tá acontecendo mais. Antigamente, não. E quando eu tava na auditoria, eu sempre gostei da parte de educação. Então, acho que meio que como uma válvula de escape, né, eu falava, cara, beleza, eu não tenho um chefe decente que me ajuda, mas agora que eu já sou um sênior, eu vou ajudar as pessoas que estão abaixo de mim. Então, tanto na KPMG quanto na Deloitte, todos os lugares que eu passei, eu sempre colocava a minha perninha na equipe de treinamento, na equipe que ajudava, criava os eventos, ou os treinamentos, ou as cartilhas, e eu sempre abraçava os estagiários, as pessoas novas. Claro, eu antigamente era super duro, já fui muito carrasco também, veio da cultura da auditoria, mas eu sempre tinha esse lado de querer desenvolver as pessoas.
Então, eu sempre fui trabalhando isso desde os primeiros empregos que eu tive. Então, meio que eu fui construindo isso durante a carreira de ajudar as pessoas, de trazer conteúdo, de dar mentoria, de dar treinamento. Eu montava treinamento sozinho no final de semana para chegar lá e ensinar para a equipe quando eu trabalhava em outros lugares. Quando eu ia em cliente, que eu fazia consultoria e auditoria, eu via que a pessoa tinha dificuldade. Eu gostava de chegar lá e ensinar, então é uma coisa minha isso de querer ajudar e ensinar. Quando eu vim para o mercado de energia solar, baseado numa estratégia que eu defini há uns 2, 3 anos atrás, de criar os influenciadores, que consequentemente virariam os mentores do mercado. Então sim, existiu um planejamento de criação das autoridades. Que aí tá você, tá Pedro, tá a galera que hoje são os maiores autoridades do mercado. Só que nesse meio do caminho, o Neto foi meu mentorado. Pedro, quando dá uma dor de barriga, me liga e fica meia hora. Então você conversa. Então assim, a questão de eu virar mentor da galera que é mentor hoje, isso foi natural. Isso não foi planejado. Mas você sabe, eu não... Assim, a gente senta pra almoçar, você fala uma coisa, aí eu abaixo a cabeça, boto a mão na cabeça ali, né? Puxa aqui um professor Xavier. E já vem os ensaios. Cara, vem muito... Tem muita coisa que vem muito natural, assim. O China Experience, quando veio natural. O Afiance Talks, quando eu te falei, veio natural. Entre várias outras coisas, tipo assim, eu tô sentado lá, a gente tá lá no bar tomando uma, aí tá conversando ali de algumas coisas, aí vem um insight. Então, eu tenho muito disso. A gente tá conversando aqui, mas minha cabeça tá processando outras coisas. E aí, quando eu tô com a galera, sempre que alguém tá falando de alguma coisa, de algum procedimento do dia a dia, algum desafio, eu escuto e, puta, aquilo encaixa e eu vou e jogo um insight. Isso é natural. Mas por que isso é natural? Esses insights todos vêm do quê? Da primeira coisa que eu te falei, da experiência. Então, se eu não tivesse tido a experiência que eu tive, estudado tudo que eu estudei, feito as cagadas, que eu fiz muita cagada também, eu não teria essa massa, não teria essa matéria-prima para trazer esses insights. Então, eu vou dizer que é uma junção, respondendo a sua pergunta, é uma junção, um pouco de realmente planejamento ali, de realmente querer criar essa cultura da mentoria no mercado, e um pouco de que é natural meu, sempre foi de querer trazer, de querer ajudar as outras pessoas. E é muito legal no teu caso, porque eu sinto por experiência própria que quando a gente troca ideia, é quase como se a ideia já estivesse na minha cabeça e tu liga os pontos, né? Eu acho que essa habilidade que tu tem de saber escutar profundamente, saber linkar os pontos para aí sim surgir a ideia, é uma aptidão gigantesca que tu tem. E como tu fala da experiência, eu acho que isso faz todo sentido, o fato de tu ter trabalhado dentro de várias empresas, vários ambientes diferentes, eu acho que realmente isso te ajuda a trazer toda essa bagagem que tu carrega e fazer essa ligação dos pontos que talvez para mim seja tão difícil vivendo aquilo no dia a dia, tu vai lá de fora, olha o cenário e tá aqui, Rada, é só linkar esse ponto com esse que vai ser sucesso. Então conta para nós um pouquinho dessas tuas experiências, né? O que formou essa bagagem que o Fábio traz hoje dentro da mala aqui para nós? Dentro de casa, minha mãe, ela sempre teve pensamento, e minha mãe, vou dizer que é minha grande mentora, de que eu tinha que trabalhar para conquistar minhas coisas, sempre. Então, com 11, 12 anos, ela cortou minha mesada. Você quer? Então você vai ter que entregar isso, aí você ganha. E quando você tiver 13, 14 anos, eu vou arranjar um lugar para você trabalhar. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar num call center fazendo cobrança de empréstimo. Emprego top, de cara. Cara, emprego top. Top. E na época ainda, como estagiário, existia um termo que era ser cooperado. Eu era cooperado, não era nem estagiário, depois eu virei estagiário. Fiquei uns 2, 3 anos lá, só que assim, foi a minha primeira escola de meta. Porque eu tinha um salário, cara, R$350 era o meu salário. Mas naquela época, R$350 era bastante dinheiro. Só que quem batia a meta ganhava até 150, 200, dava para quase dobrar o salário. Então, tipo, com 13 anos eu já aprendi o que era meta, o que era ser produtivo, otimizar o tempo para bater meta, com 13 anos de idade. E em casa eu tinha minha tia, que foi minha segunda grande mentora, que trabalhava na auditoria. E eu sempre tinha ela como exemplo, que ela foi a primeira pessoa da minha família que conseguiu ganhar bastante. Porque eu venho de uma família humilde, eu morei na favela em São Paulo, meus avós vieram de Portugal, metade da minha infância minha mãe trabalhava em outras cidades, eu só via ela de final de semana. Então eu não tinha nada, tinha pouca coisa, não tinha muito dinheiro. Minha tia foi a primeira pessoa que chegou na minha família, que ela entrou na auditoria, começou a ganhar bem, eu apelidava ela de tia rica, que era a tia que dava os videogames, era a tia que dava os brinquedos, era a tia que tinha carro importado, então era a tia que me levava para viajar. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero isso daí. E aí eu falei, eu quero entrar na auditoria. E aí eu decidi fazer faculdade. Eu sempre fui apaixonado por matemática. E eu queria fazer matemática
ou administração. E aí veio a primeira mentoria mesmo que eu recebi na minha vida e fez toda a diferença em tudo que aconteceu. Eu passei em segundo em matemática, eu passei em administração no Mackenzie, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Minha mãe fez administração. Minha mãe falou assim, a administração não dá dinheiro. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ganhar dinheiro. Depois você faz o que você quer. Então você vai fazer contabilidade, porque contabilidade eu consigo emprego pra você bom, seu pai consegue, sua tia consegue te ajudar, e você pode entrar na auditoria, seguir essa trilha. Aí lá na frente, se você quiser fazer matemática, biologia, artes cênicas, você faça. Mas primeiro você vai fazer contabilidade e ganhar dinheiro. Depois você faz o que você quer. Aí eu decidi fazer contabilidade. Fui entrar na faculdade de contabilidade, passei com 17 anos no vestibular, e eu prestei o processo para entrar na KPMG. Aí eu fiz KPMG, que é a terceira maior do mundo, Deloitte, que é a segunda maior, Price, que é a maior do mundo. Eu só não fiz Ernest naquele ano, que é a quarta maior. Não sei como é que tá o ranking hoje, mas muda pouca coisa. Então eu comecei na auditoria com 17 anos. Na auditoria eu fiquei 4 anos e pouco. Ali foi a maior escola da minha vida, foi a auditoria, porque era regime militar, literalmente. De tipo assim, você tem que pedir permissão. Se você tomasse 2 cafés, se você levantasse da sua mesa para tomar café 2 vezes, o seu chefe vinha perguntar, você tem algum cliente lá no café para você atender? Nossa. Era assim. Então eu fiquei 4 anos sem ter final de semana, fiquei 4 anos sem ir no aniversário da minha mãe, porque eu auditava auditei Siemens, Chocolates Garoto, os 4 anos. E fechamento de empresa alemã calhava com o aniversário da minha mãe. Quem tá na auditoria sabe que no final do ano tem inventário, né? Para as indústrias que você for a galera que vai entrevistar aqui, final de ano é inventário, que é a única hora que pode parar a produção. Então, todo final de ano eu ia fazer inventário. Então, eu fiquei 4 anos na auditoria. Lá, vou ver se eu lembro. Eu vou lembrar uma das principais, não de todas, mas as principais empresas que eu auditei. Foi Siemens, Chocolates Garoto, Sadia, Perdigão, Diageo, que é quem faz o Smirnoff. Só empresa gigantesca. Foram 10 multinacionais. Nossa. Tem mais algumas aqui, mas eu não vou lembrar, não lembro agora. E lá eu fiquei 4 anos e pouco. Eu sempre fui aquele cara que queria mais. Eu até vi um texto hoje na página do Thales Gomes. Hoje as pessoas falam disso, é normal, mas naquela época não era. Você quer ser promovido, você quer crescer, olha o cargo que está na sua frente. Entrega o que você quer ser no que você é hoje. Então, eu já fazia isso. Então, eu como primeiro cargo de sênior, eu pegava trabalho de gerente. Então, com 21 anos, eu tinha 18 clientes. Eu tinha a responsabilidade de 18 clientes para entregar relatório de auditoria. Coisa de gerente. Então, sempre fui fazendo isso. Só que, como eu falei, meus chefes eram uns bosta. Então eu não tinha um coaching, não tinha um mentor para a parte psicológica, postura. Meu negócio era foco, resultado 100%. Jogo político, networking, essas coisas. Cara, eu era zero até não muito tempo atrás. Eu não era bom nisso. Não consigo te imaginar assim. Eu não era, velho. Eu era muito ruim nisso. Por quê? Porque o meu foco era resultado. Porque na minha cabeça eu entregava resultado, eu ganhava as promoções. E em resultado, ninguém era, ninguém era melhor que eu, nem tanto. Mas, eu era um dos melhores. E aí eu fiz tudo perfeito, só que eu não sabia fazer o jogo político. E aí, para você ser promovido em grandes empresas, o jogo político vale muito mais do que o jogo de entrega. E aí eu desenhei tudo bonitinho para receber uma promoção dupla. Eu não recebi essa promoção no penúltimo ano. Eu desmotivei assim, total. E, novamente, eu não tinha um mentor que me chamasse num canto e me explicasse e me mostrasse aquilo. Aí eu recebi uma proposta para ir para a TAM, linhas aéreas, porque a TAM queria fazer abertura de capital do Múltiplos, Fidelidade. Isso eu tinha uns 23 anos, eu acho, 23 a 24. Aí eu saí da KPMG, fui para a TAM, o que não foi ruim. Primeiro porque eu dobrei o salário e segundo porque eu peguei um desafio foda, que era estruturar toda a operação da Múltiplos Fidelidade, que era o TAM Fidelidade ainda. Não era Latam ainda. Então, não existia nem a empresa TAM Fidelidade. Existia uma unidade de negócio lá dentro. Foi a primeira startup, foi o meu primeiro contato com startup. Que ano é isso, Fábio? 2009. 2009 para 2010. Aí eu fui, novamente. Ali eu não vou falar que eu não tinha bons chefes. Eu tinha bons chefes, só que o foco deles não era o TAM Fidelidade. O foco deles era outra coisa. E aí eu falei, ótimo. E pra mim, ótimo. Porque eu falei, cara, daqui que eu faço tudo sozinho. E fiz. O primeiro balanço do TAM Fidelidade ali, do Múltiplos, ele tem até hoje. Ele nasceu no Excel. Eu fazia no Excel, razonete, débito e crédito. Eu montei a empresa no meu computador inteira. E a abertura de capital, você tem que fazer balanço. Você tem que fazer projeção da empresa. Você tem que fazer um prospecto, que é um negócio gigantesco assim. Tem mais de 50 páginas. Então eu montei aquilo junto com a auditoria. Isso com uma equipe, praticamente. Ou seja, com 23 anos, tu preparou um IPO. Foi. E, cara, eu lembro até hoje que ligaram lá na minha mesa era acho que BMF na época ainda, né? Quando você tem a empresa listada na bolsa, você escolhe qual que é o nicho que ela vai entrar. E o cara me ligou e falou, cara, eu não sei que nicho eu coloco vocês, porque programa de fidelização era um negócio novo. Vocês não são indústria, vocês não são serviço, vocês não são tecnologia, vocês não sei o que vocês são. Eu falei, cara, nós somos programa de fidelização.
eu acho que foi esse nome que eu dei na época, cria aí um tipo, programa de fidelização e bota, porque a Smiles vai fazer isso já já. Eu não sei se ainda existe isso hoje, mas na época foi criado lá um nicho, um programa de fidelização para encaixar múltiplos, que foi eu que falei pro cara. E foi aí que o meu primeiro contato com o Red Bull. Porque quando você faz o prospecto, terminou o prospecto, a auditoria validou. Os sócios saem pro roadshow. O que é roadshow? Os bancos de investimento, que naquela época era o Credit Suisse e o BTG, fizeram uma lista de empresas para os sócios visitarem. É um negócio insano. Você sai de uma reunião atrás da outra, você almoça na reunião e apresenta um negócio insano. Só que também fora do Brasil. Então eu tinha que, de noite, dar suporte, fazia call de madrugada com o escritório de advocacia dos Estados Unidos, escritório de advocacia da Europa. Por quê? Porque os sócios iam, apresentavam, depois vinham as dúvidas. Só que fuso horário. Então, eu trabalhei 4 meses e meio que eu virava uma noite e na outra eu dormia 3 horas. Virava uma noite, dormia 3, 4 horas. O táxi ia lá na TAM, me pegava, me levava em casa, me buscava. Tipo, já era normal. O pessoal chegava lá, já me via no outro dia de manhã que eu tava lá. E aí foi a primeira vez que eu vi sem Red Bull, porque eu tomava tipo, umas 6 latas por noite. Foi aí, dali pra frente. Hoje só 3 resolve. Hoje 3, durante o dia resolve. Aí eu fiquei na TAM. Aí a TAM saiu o IPO, foi a maior abertura de capital do ano. A gente fez um follow-on, que foi uma nova emissão. Também captou, não lembro quantos milhões agora. Aí eu fiquei mais um tempo lá, porque aí depois virou uma empresa mesmo. Aí implementei o Oracle de billing, que é de cobrança, o RP, enfim, fiquei um tempinho lá. Só que eu gosto de desafio. Então eu gosto sempre de ter alguma coisa para entregar, sangue de consultor. Aí chegou uma hora que a Múltiplos já estava tudo perfeito. Processo rodando, empresa grande, as equipes, não tinha nada de diferente para fazer, era só rodar a empresa. E a Múltiplos é da onde sai o meu melhor mentor, meu maior mentor, que é o Eduardo Gouveia. Ele era presidente da Múltiplos na época. O Eduardo Gouveia é esse elo. É um cara, ele é foda. Ele é muito, muito demais. Aí eu falei, cara, eu vou pra consultoria de novo. Porque eu já tava saco cheio de fazer todo dia a mesma coisa. E eu ficava caçando coisa nova pra fazer. E eu tinha um sonho de trabalhar na Deloitte, porque na Deloitte é onde minha tia trabalhava. E eu não passei no processo da Deloitte, passei no da KPMG. Aí surgiu a oportunidade e fui pra Deloitte. Fiquei na Deloitte 1 ano, trabalhando com fusões e aquisições. Foi no ano que teve o boom de empresa japonesa adquirindo empresa brasileira. Então eu fiz muito M&A pra empresa do Japão. Só que nesse meio tempo aqui, apareceu uma oportunidade no ramo de tabaco e eu comecei a fazer meio que em paralelo. Só que, cara, eu comecei nesse tempo, eu fiz faculdade, aí eu fiz a pós-graduação, fiz MBA, fui pro Canadá, terminei MBA em Toronto, fiz um curso de pricing. Então, nesse meio tempo, eu não tive vida. Até os 25 anos ali, mais ou menos, eu não tive vida. Eu estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. Aí, eu voltei para auditoria. Fui para Fortaleza para ajudar na expansão da BDO. E aqui vem a primeira importância do networking na minha vida. Foi quando eu vi o quanto o network é valioso. Porque na hora que eu atualizei meu LinkedIn, instantaneamente quase, meu ex-chefe da Múltiplos, da TAM, que ele tá no hall dos poucos chefes bons que eu tive, me ligou, me mandou uma mensagem, porque a Azul Linhas Aéreas estava organizando o Tudo Azul. E, sei lá, 1 hora depois, um antigo chefe meu da KPMG, que foi o cara que ele tinha acabado de entrar na KPMG, ele estava meio perdido na época. E eu falei, daqui seus 18 clientes que eu faço. Então, tipo, eu ajudei esse cara muito na KPMG. Me ligou e ele falou, cara, ele estava na BDO, ele falou, a BDO tá precisando de uma pessoa em Fortaleza para ajudar nisso, nisso e nisso, eu vou te indicar. Sem esse networking, provavelmente eu não teria tido essa oportunidade, não estaria aqui hoje. Aí eu fui para Fortaleza, morei 1 ano em Fortaleza, com auditoria também. Aí no final desse ano, uma headhunter me achou, com a oportunidade de ser diretor de uma unidade de uma empresa no interior do Rio Grande do Norte, que é a maior mineradora do mundo, que é a Loast. Aí eu fui por questão financeira mesmo, porque eu ia ganhar 3 vezes mais, com apartamento, carro, mais um monte de coisa. Eu falei, eu também deixa eu fazer um pouquinho, encher um pouco mais o cofrinho. E também porque eu ia ter a possibilidade de tocar uma indústria multinacional, com possibilidade de eu viajar para fora, enfim. Eu vi de novo a questão da carreira. Aí eu fiquei nessa empresa 3 anos e meio, e aí de novo, fiz tudo o que tinha para fazer. Treinei time, implementei processo, implementei custos, né? E aí fica aqui um negócio também que eu falo muito nas minhas palestras. Quando eu entrei nessa empresa, uma das frases que eu escutei do diretor, que hoje eu acho que ainda é CEO lá da empresa, foi: você não tem um time bom, então você vai ter que se adaptar à capacidade e à velocidade do seu time. Na hora eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Hoje eu paro e penso, esse cara não tem um mentor. Porque como é que um gestor fala, tipo, cara, você tem uma equipe ruim. Pô, você tem uma equipe ruim, muda, treina, sei lá, velho, mas você não faz, como é que você fala que a sua equipe é ruim? Hoje eu vejo isso, na época eu não vi. Mas foi um combustível pra mim, porque eu saí de lá, a equipe que era ruim saiu sendo a melhor da América Latina.
entregando todos os fechamentos. E até então eu tava só mexendo com controladoria. Entregando todos os fechamentos em prazo recorde. 2, 3 dias úteis de um fechamento, um book gigante. E a gente montou um book, na época não tinha BI, todo automatizado, com fórmula no Excel, que já saía no PowerPoint, colorido, com as análises de custo de departamento, tudo. Ninguém fazia isso na América Latina inteira. O time que era o pior ficou melhor, o time que era desengajado virou completamente engajado, a empresa em si, as políticas internas de gestão de pessoas também, cara, mudou muito, assim, muito. Cara, virou outro clima, o lugar. Outro clima, o lugar. Só que, cara, eu viajava 1 hora todo dia de carro. Então era muito cansativo. E, novamente, quando eu vi que eu não tinha mais nada pra fazer de novo, eu comecei a falar... E aí surgiu oportunidades lá na cidade de empreender de novo. Aí eu comecei, paralelamente, eu voltei a dar aula. Aí eu dei aula na graduação, dei aula na pós-graduação. Comecei a dar consultoria. Aí por ti. Aí eu abri a minha empresa de consultoria. Tua empresa, sim. E aí quando as contas foram equalizando, aí eu saí e fiquei só com a minha empresa. Aí eu abri só pra complementar. Aí logo de uma vez eu abri uma agência de marketing, que eu tive que sair depois. Hoje é a maior agência de marketing da cidade. Eu virei sócio num box de CrossFit, mas ele não era CrossFit ainda. Acabou virando CrossFit depois que eu entrei na sociedade. E fiquei com a consultoria que eu tinha. Cheguei a ter 17 clientes ao mesmo tempo. Que aí um dos clientes... É o teu sócio de hoje. É o meu sócio. Toda essa história... Parece que agora, né, faz todo sentido para mim, eu acho que para todos os ouvintes, porque a tua trajetória profissional te proporcionou lidar com coisa muito grande. Eu imagino o que deve ser a experiência de participar de um IPO. Não só participar de um IPO, é desenhar um IPO para a própria bolsa, né? Entender o que era que vocês estavam fazendo. As empresas que tu trabalhou, né? Empresas monstruosas, gigantescas, com gente muito boa, tenho certeza. Então, tudo isso me parece que agora responde, né, como que tu se transforma, né, o mentor dos mentores, porque realmente a tua trajetória profissional ela tá bem acima da média, pelas experiências que realmente tu teve e, obviamente, pela postura, né, pela fibra que tu teve de aguentar todos esses desafios e tá aqui, né, forte hoje, né. Mas, Fábio, o foco do nosso podcast são negócios internacionais, né. Nós criamos o primeiro podcast com essa temática. E eu sei que tu teve experiências internacionais e eu gostaria que tu contasse, pensando que a maioria dos nossos ouvintes aqui são pessoas que estudam comércio internacional, que já estão na área, que realmente são aficionados aí por esse tema. Conta pra nós, como é que foi a tua primeira viagem internacional e o que tu fez lá fora? Não foi minha primeira viagem internacional, na verdade, né? Quando eu trabalhava na TAM você tem benefício de passagem aérea. Então, a minha primeira viagem internacional foi para fazer um intercâmbio, porque eu queria entrar no MBA tinha que ter inglês, e aí eu falei, cara, eu preciso estudar inglês aqui, acelerar isso. Aí minha primeira ida para Nova York, eu fiz em Nova York, foi para estudar inglês um pouquinho antes disso. Quando eu resolvi empreender, voltando agora à história, e aí vem vários insights e vem vários ensinamentos para a galera que é mais recente e eu não tinha essa visão. E quando as pessoas falavam para mim que experiência de vida é extremamente importante, eu não entendia, porque para mim o resultado era mais importante. Quando eu fui, na época não existia Instagram, o Facebook estava engatinhando ainda, todo mundo falava, o MSN também, eu tinha o MSN, mas não era igual é hoje, a vida não era digital. Então eu fazia um esquema aqui no Brasil, que eu trazia as mercadorias para o Brasil, pelo meu cartão de crédito pessoal, e revendia. E aí quando eu falei, cara, não, esse negócio está muito grande, eu preciso vender oficialmente essas marcas. Aí o que eu fiz? Peguei e mandei um e-mail. Naquela época era e-mail. Não tinha como eu ligar, porque era caríssimo fazer ligação. Então eu peguei as 5 marcas que eu queria trabalhar, me mandei um e-mail, contei uma história bonita, falei o que eu fazia, falei meu volume de vendas e mandei um e-mail pros caras. Aí todo mundo me respondeu, falando que ia lá, que eu ia lá. Isso eu tava na Deloitte ainda. E aí os caras, assim, responderam por educação, tal, beleza. Me passaram o endereço deles. E ok, aí eu tirei férias, antes de pedir demissão, tirei férias. Eu ainda tinha um benefício da TAM, comprei minha passagem. Estados Unidos, né? Estados Unidos. Comprei minha passagem e fui, com a cara e coragem. E fui, peguei hotel, carro e bati na porta das empresas, assim, na cara dura. Na cara dura. Tipo... I'm from Brazil. I'm from Brazil. Assim. E detalhe, das 5, 4 eram empresas de libaneses e turcos. O que complica ainda mais a situação. Porque culturalmente é mais difícil ainda. E, cara, todas deram certo. Todas deram certo. Nenhum deles acreditava que eu ia. Mas o fato de eu ter tido a coragem
de pegar um avião num momento. Tipo assim, se acontecesse alguma coisa comigo lá nos Estados Unidos, minha mãe não ia ficar sabendo tão cedo. Não era igual é agora, que você vai, faz o story, tô aqui, galera tá bem, abre uma enquete. Não existia isso. Tanto que pra eu falar com a minha mãe, eu ia roubar o Wi-Fi do Starbucks pra fazer uma ligação bem meia bomba na época. E eu fui com a cara e com a coragem e bati na porta dos caras. E a maioria era na costa da Califórnia, nessa época. Então ainda peguei o voo pra Nova York, que a TANS vai pra Nova York. De Nova York peguei um outro pra Miami, eu acho. De lá eu peguei o carro e fui bater na porta dos caras. Aí alguns ficaram com o pé mais atrás, outros ok, mas eu consegui negociar com todo mundo. Aí vem, né, os aprendizados da vida. Teve um cara, na época ele era a maior empresa do mundo desse produto. Eu, molecão, cheguei lá, fui, fiz a primeira reunião com o cara, ok, legal, fomos lá, experimentei os produtos dele e tudo. Aí eu ia embora numa sexta-feira. Aí o cara, não, fica aí. Ele me chamou pra jantar. Eu ia lá só fazer a reunião com ele. Beleza, e você vai ficar aqui até quando? Aí eu falei, não, vamos jantar com a gente. Eu falei, beleza. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho... Eu ia embora no dia seguinte. Só que como a passagem da TAM podia remarcar, eu falei, não, eu consigo ficar mais uns dias. Cara, mas eu não tenho roupa. Eu tenho roupa só pra ir embora amanhã. Ele, não, peraí, que meu funcionário vai te levar pra comprar uma roupa. Aí eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu andei num Tesla. 2000 e quando? 2011, isso. Aí o cara foi, e assim, velho, hoje, né, eu vejo, tipo, o cara foi, passou de carro ali nos prédios que só os jogadores de basquete moram. Aí ele parou num shopping lá, cara, que é o shopping mais caro da região, é o shopping que só os artistas compram. Aí parou lá, aí ele, não, peraí que eu vou chamar minha personal shopper aqui pra te ajudar. Tipo, pra querer me impressionar, mas eu não... Eu tava, tipo, caraca, maravilhado. Cara, eu sempre fui rato de escritório, entendeu? Tipo, eu tava acostumado a só apanhar. E quando o cara começa a puxar o saco assim, te dá... Entendeu? Cara, é maldade que você não percebe. Aí fui lá e, puta, aí o cara trazia umas camisetas da Burberry, tipo, $500. Cara, eu não tinha dinheiro, velho. Eu não tinha muito dinheiro. Essa aqui eu não gostei muito, esse design. Não, e eu dei sorte que a única que serviu... Era mais baratinha. Era a mais barata de todas. Aí de lá a gente saiu, foi jantar. Ele me levou num puta restaurante pra jantar. No final eu vi, a conta deu tipo $2.000, tá ligado? Do jantar. Aí o cara, não, fica aí com a gente, fica aí. Fica mais uns dias, você consegue? Eu falei, não, consigo. Não, vou ver. Eu falei, cara, só tem que ver... Não, a passagem, eu consigo o hotel que não. Ele, cara, eu tenho uma casa que eu mudei de casa, minha outra casa tá vazia, você pode dormir na minha casa. E aí no sábado eu vou pegar o barco, a gente vai dar um rolê de barco aqui pela costa, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. E tipo, cara, velho, o cara já sai assim, grandão, né? Empolgadão. Eu falei, meu Deus do céu, velho. O cara era um ótimo comercial também. Porra, velho, demais. Aí, na hora que eu cheguei na casa dele, cara, puta casa... Essa era a casa... backup. Puta casa gigantesca. Aí o cara entrou na garagem, na hora que ele foi o quarto. Eu acho que até hoje eu não fiquei num hotel que tinha um quarto tão luxuoso quanto o quarto que eu fiquei. O cara foi, abasteceu a geladeira com um monte de coisa, tudo. Aí eu tava no quarto e só escutei um ronco da garagem. Falei, cara, tipo, o carro reserva do cara era uma Audi R8. Nossa senhora. Ah, eu não contei essa parte. Na hora que eu cheguei na empresa, uma das primeiras coisas que ele fez foi, você já andou de Lamborghini? Eu falei, não. Então, peraí, o cara me levou na estacionamento da empresa dele pra dar um rolê de Lamborghini no estacionamento. Tipo, o cara tinha a coleção de carro, sabe? O que isso fez? E me quebrou no meio, né? Me quebrou no meio. E aí ele ficou muito mais vantajoso na negociação comigo. Então, tipo, aprendizados que você tem que se eu tivesse um mentor ali, que eu ligasse pro cara e falasse, aconteceu isso, o cara fala assim, ó, calma. Aí eu fechei o contrato lá com as 5 empresas. Ok, voltei pro Brasil. Aí o que aconteceu? Chamei a atenção. Aí uns 3 meses depois... Aí eu comecei a trazer pro Brasil. Aí aqui vem um outro grande aprendizado, que foi uma das maiores cagadas na época. Depois eu viajei de novo pros Estados Unidos, porque fui visitar outras marcas, voltei. E na época eu tinha 2 sócios na operação, que eram sócios que já traziam coisas dos Estados Unidos. Só que tabaco é taxado em 300% no Brasil. E é uma burocracia do caralho pra trazer tabaco. Mas assim, eu sou vendedor, vocês que se viram aí. Então eu ia lá, emitia os pedidos pro cara, eu tinha cuidado das vendas aqui. Só que, tipo, o cara nunca tinha trazido tabaco. Então, nesse meio tempo, aconteceu zilhões de problemas. O fornecedor lá, eu tinha feito uma lista de itens para trazer. Tinha lá, sei lá, 15 itens. Sendo que era para vir primeiro os melhores. Aí o cara não mandou na ordem. Aí quando chegava aqui, o cliente que tinha comprado, não, mas não quero esse. Primeiro eu quero os outros, que é o que vende mais. Aí o cara não queria pagar. Aí o cara que ia trazer a mercadoria cagou no processo, tipo, não deu certo o esquema que ele queria fazer. Aí era pra vir de barco, aí não veio, aí puta teve que pedir por avião, aí parava na alfândega, aí parou, aí deu canal vermelho, aí cara, só de importação. Olha aí, ó, profissionais de comércio internacional. Velho, aí tipo assim, isso matou o negócio.
Isso matou o negócio. Por quê? Tem uma outra variável no meio do caminho que quando eu fui pra lá, o dólar era tipo R$2. Um ano depois, o dólar já tava muito mais caro. Então, assim, eu fechei um planejamento X. Ó, vai vir 1 tonelada desse produto. É para vir esse e esse produto primeiro. É para vir essa diluição de produto. Por quê? Porque a vazão do cliente final lá na ponta, ele vai vender mais esse aqui e vai compensar um mix. Quem ficou responsável por fazer essa logística, essa parte... O contato com o fornecedor cagou pra bater checklist, pra bater lista de item que o cara tava mandando. Então, tipo, eu ficava sabendo quando chegava aqui a mercadoria, que a mercadoria não veio os itens que eu tinha pedido. Não o mesmo mix. Aí o meu cara que tinha que fazer isso, não tava fazendo isso. E aí ficou um jogando a bola pro outro. Aí o que aconteceu? Aí beleza, chegava 100 itens, só que dos 100 itens, 40 o cara não queria agora, então eu não conseguia vender os 100, porque o cara falou, não, só quando chegar os outros. Aí eu fui ficando com um estoque gigantesco, porque tinha que chegar o outro para fazer o mix correto e vender. E fluxo de caixa aqui. E o processo de importação só levando fumo. Tomando despesa. Só levando sempre. despesa. Só porrada, entendeu? Só porrada. Aí as importações que era para chegar em X dias, chegava em X vezes 2 com os itens errados. Tipo, se tivesse uma afiance no meio do caminho, não teria dado esse problema. Né? Com certeza não. Quer dizer que o Fábio, então, por um pouco não virou um empresário do ramo de importação. Cara, eu fui por um tempinho, mas tô fora. A fiança resolve pra mim. E aí, nesse meio, o dólar começou a subir. Então, começou a ficar mais difícil de importar. Tinha alguns produtos aqui no Brasil, desse nicho, que eu comecei a mandar pra fora. Aí a exportação foi mais tranquila. Porque é mais fácil exportar. É mais fácil. É mais fácil. Só que aí, qual que é a questão? Lembra o cara da Lamborghini? Esse arrombado? Ele pegou os meus produtos, mandou pra China. Eu não sabia. Ele, nossa, legal. Então o cara foi, fez todo um teatro, me deixou mega empolgado. E as minhas amostras de produto que eu levei pra ele, que a minha segunda viagem foi também pra vender daqui pra lá. Que ficou na mão dele, ele fez tudo isso, todo esse teatro, mas ele pegou e mandou pra China. Ok. Então a exportação tava indo até que legal. Aí passou no meio desse ano, daqui a pouco chega no Paraguai, eu começo a receber foto de mercadorias idênticas à minha. Hoje isso é comum? Há 10 anos atrás, não. Ou enfim... O cara lá, da Lamborghini, o ricão... Pegou a tua ideia? Copiou todos os meus produtos e começou a... Não só a vender nos Estados Unidos, para quem eu tava mandando o meu do Brasil, muito mais barato, como, via Paraguai, ele começou a vender no Brasil os produtos fabricados aqui, só que muito mais barato. Só que qual que é o maior problema de todos também? Esses produtos não eram meus. Eu, licenciei para vender. Os donos dessas marcas ficaram o quê? Putaço comigo. Por quê? Porque fui eu que dei a amostra pro cara lá fora. Então, eu levei a culpa da cópia. E foi a minha ingenuidade. Maior lição que tu aprendeu. Foi a minha ingenuidade, entendeu? Desse aí foi a minha ingenuidade. Não deixar o olho brilhar tão facilmente. Você tem que ter jogo de cintura pra tudo. Você não pode deixar se seduzir por qualquer coisa. E aí, o dólar foi subindo, subindo, subindo. Então, a importação foi ficando inviável. E o que essa galera do Paraguai percebeu também? Opa, peraí. Todas as marcas que ele traz pro Brasil e ainda traz um processo todo cagado que fica muito mais caro, dá pra vir pelo Paraguai. E o cara lá de fora, ele tá cagando pra minha exclusividade. Ele quer faturar. Como eu fui travando muita importação aqui, isso acontece no mercado solar, que é o que a gente trabalha. Amigão, você tem exclusividade, mas se você não comprar seu volume, você perde. A maioria dos contratos já prevê compra mínima. Então, comigo aconteceu isso. Eu tinha a exclusividade na América do Sul enquanto eu botava pedido. Quando eu reduzi pedido, esquece. Tchau. Aí os caras acharam, os caras aqui doidos pra pegar isso, começou a entrar mercadoria pelo Paraguai. Aí tudo que eu tinha de importação ficou zero competitivo. E aí eu saí dessa operação importação e exportação. Nesse meio caminho aqui, a exportação eu desenvolvi Estados Unidos, só que aí eu desenvolvi Alemanha, Espanha, Turquia, Egito, Budapeste na Hungria. Então eu, por exemplo, a fábrica não a maior, mas toda a parte de vasos, ela é feita lá no Oriente Médio. Tem um vaso lá que é com cristal, assim assado, e tinha uma marca que era desejo de todo mundo. O que eu fiz? A mesma coisa. Mandei uma mensagem pro cara. Isso já depois, né? Mandei uma mensagem pro cara pra visitar ele lá em Budapeste. Peguei o avião e fui pra Budapeste. Aí eu passei pela Alemanha, passei pela Espanha e fui lá em Budapeste pra negociar. E esse cara tinha muita dificuldade de entrar nos Estados Unidos. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu networking aqui das lojas dos Estados Unidos e pluguei com esse cara. Então esse cara começou a vender pros Estados Unidos e me comissionava. E ele começou a trazer pro Brasil, que eu fiz o contato pra ele trazer pro Brasil. Só que o que aconteceu também? Outra lição. Tinha contrato? Não tinha contrato. Só no fio do bigode. Só no fio do bigode. O que aconteceu? Depois que ele fez os contatos nos Estados Unidos, por que ele precisava de mim? Pra me pagar a comissão. Foi direto e deixou a margem Foi direto. no bolso dele. Pra que ele precisava de mim aqui no Brasil? Não precisava mais também.
Porque ele já sabia quais eram as lojas, ele faturava direto para as lojas. Então, assim, você ir lá, conhecer, apertar a mão da pessoa é primordial para fechar grandes negócios? É. Só que, cara, culturalmente, o mundo, ele é completamente diferente nas suas regiões. Então, assim, o que você faz aqui no Brasil, cara, não é a mesma coisa que você vai fazer lá fora. Por isso que você ter uma assessoria para trabalhar, não é assessoria, não é só o trade, entendeu? Não é só a questão de você trazer a mercadoria e despachar, não é isso. Culturalmente, você sentar na mesa para negociar com alguém de outro país, cara, tem muita coisa que você nem imagina que você precisa fazer, que você não pode fazer, que se você pode confiar ou não pode, como é que é um formato de contrato, o que é o risco. E aí, a minha experiência internacional, ela não deu certo, por quê? Porque eu fui sozinho, tipo MacGyver. Entendeu? Com uma faca e um pedaço de fio na mão para revolucionar o mundo. Então, assim, teoricamente eu abri os mercados. Porque eu fiz todo mundo conhecer todo mundo. Pra você ver, como tem coisa que eu já vim fazendo, já sempre fiz há muito tempo. Nesse meio tempo, tinha uma feira nos Estados Unidos, que é a maior feira de tabaco do mundo. Eu coloquei um stand lá na feira. Tu exportando ou prospectando? Exportando. E prospectando também. Exportando e prospectando o cliente. Que foi a primeira empresa brasileira a expor nessa feira. Olha só. Ixi, tem tanta história dessa feira. De cagada. Nossa. Vou contar só uma rapidão. Nunca tinha feito evento grande. E eu tava longe. Então, tipo, eu fiz tudo, organizei o stand. Só que, assim, a gente sabe que a Intersolar, você compra o quê? O quadrado. Beleza. Eu não li o contrato da feira. E aí eu descobri, tipo, quando eu já tava nos Estados Unidos 2 semanas antes, que não era só o que eu tinha que ter o stand, eu tinha que comprar tudo. Eu não tinha nada, só tava com as minhas mercadorias. Na minha cabeça o stand já vinha montadinho. Aí eu saí correndo. Aí chegou lá, não tinha nem cadeira. Não cheguei lá. Graças a Deus eu descobri isso antes. Por quê? Porque eu fui na loja do amigo meu, ele falou, não, cara, peraí, tá faltando coisa aí. E ele falou, cara, não, ó, aqui nos Estados Unidos tem uma loja que vende móvel usado a preço de banana. Se você for lá, você vai comprar móvel pro seu stand inteiro, vai ser mais barato do que montar o stand. Aí eu fui, cara, eu comprei todos os móveis do stand. Cristaleiro, mesa, cara, eu comprei tudo. Paguei só o frete pra levar pra Vegas. Resolvi esse problema. Beleza, quando chegou lá no evento. Pra você descarregar a mercadoria de stand, só entra com um carro dentro do centro de eventos nos Estados Unidos as empresas autorizadas. Quem não é com uma Kombi. Com mais ou menos isso. Aí, tipo assim, cara, o estacionamento do centro de evento em Vegas é gigante. Foi no... não vou lembrar até agora, não. Tipo, o centro de eventos era aqui. O estacionamento normal, padrão, era aqui. Tipo, do outro lado. Com escada rolante, um monte de coisa no meio. Cara, velho, foi eu e meu ex-sócio carregando, velho. Mesa, cadeira, vidro, puta, cristaleira era pesada. Velho, a gente passou um dia inteiro carregando daqui pra cá. Daqui pra cá. Velho, eu tava... No primeiro dia de feira, eu tava destruído. De tanto carregar as coisas. E a gente comprou parafusadeira, a gente teve que montar tudo. Cara, essas fotos eu tenho até hoje. A gente teve que montar tudo. Cara, velho, tem foto minha lá parafusando as coisas. Velho, aí na hora de ir embora, no último dia, eu larguei tudo lá e fui embora. Eu deixei mesa, deixei $10 mil lá de móveis lá pra quem quisesse pegar e ir embora. Sim, porque senão ia ter todo o custo ainda de desmontar e eu ia levar botar pra onde? aquilo? Eu ia levar pro Brasil de volta? Não ia, entendeu? Mas, novamente, falta de experiência, falta de assessoria e falta de um mentor. É isso. Entendeu? E com a cara e a coragem. Mas, Fábio, conta pra nós também aí, que eu tenho certeza que deve ter mais algum grande perrengue que tu passou nessas andanças internacionais. Cara, vou falar um bem simples, que aí fica de dica pra quem vai viajar pra fora. Eu tive mala extraviada 3 vezes. Então, cara, você que vai viajar pra fora, quando você pega a conexão assim, principalmente passa por vários países, o que for essencial de roupa, leva na sua mala de mão. Porque eu tive 3 vezes mala desviada, que eu só recebi muito tempo depois no hotel. Tem 2 perrengues legais. Perrengue não, vou dar uma dica, que essa dica leva ao perrengue. Cara, a gente não tinha muito dinheiro na época, né? Quando você tá começando a empreender, você não tem muito dinheiro. Então a gente tava pesquisando lá como beber no cassino gastando pouco. Então fica essa dica. Quando você tá no cassino em Las Vegas, a bebida é liberada se você estiver jogando. Então se você estiver jogando, passa lá uns garçons do seu lado e você pode tacar... E, velho, você pode pedir o que você quiser. Whisky, Red Bull, vodka, cerveja. Eles vão te dando de graça enquanto você estiver jogando. Porque eles querem que você fique bêbado mesmo pra você gastar mais. E aí a mesa que você menos gasta dinheiro é na roleta. Por quê? Porque você vai na roleta, compra um bolo de ficha, pega 1, 2 fichas, coloca no vermelho ou no preto, você tem 50% de chance, e você fica lá, velho, brincando. De vermelho ou preto, vermelho ou preto, vermelho ou preto. Então o que a gente fazia antes de sair de noite? A gente ia na roleta,
comprava um pouco de ficha. Eu não tinha muito dinheiro, tipo, eu gastava, sei lá, $50 de ficha, 100 no máximo, que eu não tinha muito dinheiro. Sentava na roleta e ficava lá, vermelho, preto. Aí vem aqui um copo de vodka, vermelho, vem mais um copo de vodka. E ficava. Aí tinha noite que a gente ganhava bastante. Mas a gente ficava lá, por mais que acabasse, tipo assim, eu bebia $500 de bebida com $50 de ficha, mais ou menos. E aí teve uma vez que a gente ficou bem alegre, né, bem bêbado. Em Vegas. E, cara, aí meu sócio era daqueles metidos a garanhão, né? Aí numa farmácia, ele tava lá escolhendo, sei lá, o que ele tava comprando. Aí a menina lá colou nele, ele começou a conversar e tal com a menina. Não, beleza. Ah, você tá em qual hotel? Ah, tamo e tal. Não, vamos lá no cassino, vamos. Beleza, a gente foi pro hotel, tal, não sei o quê. Aí depois falou, não, vamos lá, vamos subir pro quarto. Cara, tipo, em 5 minutos... E aí a menina começou a falar umas línguas estranhas, começou a brigar, tipo, do nada assim teve um problema. Do nada assim teve um problema. Tava tudo indo bem. Do nada, e começou a falar umas línguas estranhas e tal, não sei o que, aí pegou e foi embora. Aí eu falei, acho que menina louca, né? Aí no outro dia eu fui perceber que não tinha dinheiro na carteira, pelo menos ela não levou os cartões, que nem documento, que não tinha dinheiro na carteira e os carregadores, ela levou os carregadores celular, tipo. Caramba, foram assaltados no quarto em Las Vegas. Então, você que vai em Vegas, tome cuidado que essas histórias de Vegas, elas são verdadeiras. Acontece. Só que, tipo, eu já não tinha dinheiro. A minha sorte foi que não levou os cartões de crédito. Pois só ia fazer o quê? Entendeu? Lá sem cartão, mas o dinheiro sacado foi tudo pro saco. E os carregadores de celular. Eu tive que comprar carregador de celular novo. Então, tipo, no outro dia de manhã, sem bateria, sem conseguir fazer nada. Tive que ir lá comprar. Se leva o passaporte. É porque aí o passaporte, isso é uma coisa que eu aprendi desde o início. Eu não deixo na mochila. Ou ele tá comigo, em todo lugar. No pior das hipóteses, ele vai pro cofre. Mas o passaporte, eu ando com o passaporte, mas não deixo ele, tipo, numa bolsa, nem nada assim, pra que tenha perigo. Porque senão ferrou de vez, né? Vê que bacana, escutando, Fábio, essa tua experiência internacional e agora conhecendo mais a tua história. É bacana que, de certa forma, foi o comércio internacional, foram as experiências internacionais que te deram justamente aquela bagagem que faltava, né, pro empreendedor que tu se tornou hoje, né? Porque tu menciona toda a parte de resultado, de auditoria, de entender de números, de matemática, mas foi realmente esses perrengues e essa abertura que tu deu no mundo de encarar mesmo o mundão lá fora que te deu talvez essa bagagem que tu traz hoje como um profissional super completo, né? O nosso mentor dos mentores. E para a gente chegar perto do fim agora, eu gostaria que tu contasse, então, para os nossos ouvintes o que é a SolarZ, né? De onde nasceu essa ideia da SolarZ, se tu pode contar para nós, e o que vocês estão fazendo hoje. A SolarZ, ela nasceu para ser uma ferramenta da Talde, que é a maior empresa de energia solar do Rio Grande do Norte. Num dado momento, mostrando essa ferramenta para outras pessoas, Thales e Thiago são meus sócios, eles perceberam que tinha um negócio na mão, um negócio muito bom na mão. E resolveram trabalhar essa ferramenta para ser vendida. Nessa época eu estava lá como consultor. E aí, tanto a VEG quanto a Nacices, que eram as duas maiores do Brasil na época, ligaram para adquirir a SolarZ. A VEG não andou, a Cices andou. E aí precisava fazer o valuation da empresa, um pitch deck e ir em São Paulo apresentar. E minha experiência de vida inteira foi fazer M&A. E aí Thiago me chamou e falou, cara, eu preciso que você faça isso e isso aqui para mim. E vamos lá para São Paulo com a gente, negociar o SolarZ, que você tem mais experiência que nós com isso, e você vai ajudar a gente. Eu falei, beleza. Aí eu fui, peguei, fiz o valuation da SolarZ, na época foi 15 milhões, montei o pitch deck e tudo, e fui para São Paulo. Aí fui, sentei na mesa lá com os diretores da época, fechou a negociação. Venda de 49% da SolarZ. Isso em dezembro de 2019. Aí voltei para Mossoró, a gente voltou para lá, e aí o Thiago falou, cara, agora eu preciso da sua ajuda aqui, porque Thales toca a empresa de energia solar. Eles tinham acabado iam abrir já na sequência um cemitério, um plano funerário. E aí Thiago ia ficar à frente do cemitério do plano funerário e precisava de alguém para tocar a SolarZ. E aí eu virei sócio da SolarZ. 3 anos depois, hoje nós monitoramos cerca de 30% de todas as usinas instaladas no Brasil. Temos já mais de 3.500 empresas que usam o SolarZ. A SolarZ era uma startup, então nós fomos acelerados pela Bossa Nova o ano passado. E aí nesse meio tempo a gente criou todo um ecossistema para o mercado. Então, o core da SolarZ é fazer monitoramento. Foi para isso que a gente nasceu. Só que a gente entendendo que você olhar para o cliente no centro e ver dentro do ecossistema dele o que faz a diferença ou não para ele, o que ele quer, o que ajuda ele, e que isso é o grande combustível para você crescer, nós fomos criando outras coisas ao redor da SolarZ. Então, a gente criou o que é o SolarZ Educação hoje, que é
a maior escola de gestão do mercado de energia solar, sendo seu principal produto hoje o SolarZ Summit, que é o maior evento do mercado. E dentro da educação, a gente criou as imersões e mentorias presenciais e os cursos que vão para dentro do Hotmart, que para 2023 são previstos 45 cursos dentro da plataforma do Hotmart, 19 eventos presenciais, dentre várias outras coisas. E a gente plugou consultoria, plugou mentoria. Então, o que era apenas uma ferramenta de monitoramento virou um grande ecossistema para o empresário de energia solar. Porque o nosso foco não é em produto, o nosso foco é no cliente. Então, todo cliente tem dor com finanças, com vendas, com gestão, com engenharia. Todos têm. Não tem um empresário que ele é perfeito, ele tem uma dor em alguma coisa. Então, a ideia da SolarZ, a minha como Fábio, desde quando eu entrei na SolarZ, era criar esse ecossistema. Eu já tinha isso meio que esboçado. Só que o negócio foi ficando ainda maior. Então, hoje, nós, além de sermos a maior plataforma de monitoramento, hoje nós somos a maior empresa de educação do mercado de energia solar, né, em número de integradores já treinados, mentorados. Se for somar mentoria, consultoria e eventos e cursos, hoje nós somos o maior do mercado, contando com integradores ativos mesmo. Assim, não vamos pegar quem dá curso para estudante, estou pegando tipo de empresários, que é o nosso foco, é ser o maior ecossistema do mercado. Hoje a SolarZ ela já está num valuation de 100 milhões de reais. Em pouco mais de 2 anos, né? 3 tu mencionou anos. Que foi 15 milhões em 2019 para 100. Mais de 100 hoje. Agora, que aí a próxima rodada que a gente recebe em fevereiro, que aí nós vamos para um outro planejamento. Vai continuar, né, toda essa estratégia. Só que aqui dentro a gente plugou CRM, plugou várias outras ferramentas. Mas o que é o nosso principal hoje? O principal para mim hoje é os nossos clientes, o nosso ecossistema, qualquer parceiro, e aí você sabe muito bem isso, nós conseguimos agregar valor para todo mundo que está dentro desse ecossistema. Então, você, várias vezes, cara, quem que é um cara bom para mim? De distribuidor, de cliente? Não, te conecto com esse cara aqui. Aí eu chego para distribuidor, conecto o cara que ele quer. Eu chego para o integrador, o cara fala, cara, eu tô com um problema de importação, tá aqui o Radamés. Cara, eu preciso de estrutura melhor, tá aqui os nossos parceiros. Cara, eu preciso de... Enfim, dentro desse ecossistema do mercado de energia solar, a única coisa que a gente não tem ainda, e acho que ainda não vai ter ano que vem, talvez só no outro, é a parte de financiamento, que é um outro business, que a gente adiou. Era para lançar, mas a gente adiou. Mas qualquer coisa dentro do ecossistema, tirando o financiamento, hoje a SolarZ está ali, à frente, alimentando todo mundo, de forma como se fosse o que a gente chama de flywheel, que é um conceito que você tem um cliente no meio e você retroalimenta ele com tudo que ele precisa. E aí é o nosso motor de crescimento. Então o mercado está crescendo muito, é um mercado que dobra todos os anos, mas é um mercado novo. Então, todo mercado novo ele precisa de um período de maturação, de estruturação. E a gente está investindo muito em acelerar essa maturação do mercado. Então, tem muito empresário do nosso ramo que o cara fatura 3 milhões por mês, mas não sabe o que é um fluxo de caixa. E fatura 3 milhões por mês. Então, esse é o nosso retrato, é o retrato do nosso mercado hoje. A gente foca muito na aceleração desse processo de maturação, porque, consequentemente, voltam vários negócios para cá. Hoje, nós estamos com um time com um pouco mais de 50 pessoas. Agora, o ano que vem, provavelmente, esse time deve dobrar. E aí, a nossa operação não vai ser mais só em Mossoró. A gente já está procurando, provavelmente vai ser em Campinas, o nosso segundo escritório, que é a nossa expansão já vai ser, porque eu estou mais perto dos bancos, dos fundos de investimento, então a gente já deve abrir a segunda unidade, a gente vai abrir a segunda unidade provavelmente em Campinas no ano que vem, então vai continuar aumentando o time em Mossoró e vai estruturar um outro time em Campinas, para depois a gente pensar em aberturas internacionais. Ainda por enquanto o nosso foco é domínio do mercado nacional. Fantástico, e que satisfação poder te chamar de amigo, de mentor. Temos aqui, então, o Fábio, que é um dos proprietários, né, da maior empresa brasileira de monitoramento e pós-venda aí do mercado solar, um mercado que gira bilhões de reais. Então, é uma satisfação muito grande, né, ter você aqui comigo, te agradecendo, né, de coração mesmo, toda a ajuda que tu tem dado para a Fiance, para as nossas ideias malucas aqui. E eu acho que tem muita gente que vai se inspirar na tua história e vai querer também seguir, né, e conhecer cada vez mais aí a SolarZ e os próximos capítulos dessa história grandiosa aí que vem pela frente. E para a gente fechar, eu vou te fazer justamente deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, para alguém que começou, né, com uma história tão bonita, começou do zero mesmo e conseguiu chegar aonde tu chegou.
Se tu puder deixar uma mensagem para quem quer empreender, para quem quer intraempreender, a gente fala muito disso, né? Das pessoas que estão dentro das empresas e querem realmente seguir uma carreira e poder crescer dentro. O que tu diria para essas pessoas para que elas consigam atingir o topo dessa pirâmide empresarial? Cara, o primeiro ponto é acredite. Primeira coisa, tem que acreditar em você. E acreditar naquilo que você quer. Acredita no seu sonho. Assim que você acreditar no seu sonho, você tem que ter resiliência e paciência. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, se você acreditar no seu sonho, você tiver paciência e, por último, você buscar uma ajuda, buscar um mentor, buscar um consultor, não tentar fazer isso sozinho. Se você conseguir conciliar essa tríade, o sucesso tá aí. Por quê? Se você não acredita no seu sonho, você não vai dar o seu melhor. Se você não acredita, seus clientes não vão acreditar. Isso é o principal. Se você não tem resiliência, você não vai pra frente, porque um vendedor leva em média 14 nãos até receber um 15º sim. Tem nichos que é 9, enfim, mas você recebe muito não. Sem resiliência, você não vai pra frente. E um mentor, uma pessoa, uma consultoria, uma assessoria, ele vai te ajudar a, tudo que você desenvolveu aqui, a te dar o caminho correto. Ele vai te ajudar a não ir para os lugares errados, não desenvolver o produto errado. Ele vai ter a experiência e os insights para fazer com que o seu sonho dê certo e que você consiga entender e absorver os nãos que você recebe. Então, você formando essa tríade aqui é a receita para o sucesso. Muito bom! Fábio Furtado, meu grande amigo, muito obrigado. E agora, sabendo de toda a tua experiência de IPO, M&A, eu vou querer que tu me convide aí para o IPO da SolarZ, por favor. Eu quero ir lá para vocês e de preferência pode ser Nova York, pode ser algum lugar assim para a gente relembrar tuas histórias lá nos Estados Unidos. O que tu acha? Com certeza. Bora lá. Valeu!